a paz para todos, é uma alegria grande poder estar aqui com vocês novamente, né? Que Deus possa estar ministrando, falando ao nosso coração, né? A palavra de Deus fala que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, né, que o Espírito Santo fala à igreja, que nós possamos estar atentos àquilo que realmente o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Hoje, essa semana, né, uma semana muito especial, a semana no qual nós estamos celebrando, né, o Dia das Mães, e no decorrer do caminho, eu lembrei disso, né? Só no decorrer do caminho. Então, liguei para o pastor Maurílio, falei, pastor, existe alguma programação específica, né, no dia de hoje, para não entrar em conflito, né, com relação à mensagem. A gente está ministrando uma coisa que tem nada a ver com mães. Então eu falei assim, deixa eu então perguntar ao pastor. O pastor deu essa liberdade, mas como vai ter essa oração pelas mães, eu queria então trazer uma mensagem específica para as mães, e usando, obviamente, mães que estão na Bíblia, né, como exemplo para nossas vidas, para vocês mães, que vocês possam estar, né, com os ouvidos atentos. Obviamente que a palavra de Deus não é somente para as mães, né, mas nós vamos direcionar, obviamente, para vocês, né, porque a palavra é para todos nós, e que Deus possa ministrar, usando esses exemplos de mães, para que nós possamos aprender coisas preciosas do Senhor. Então eu convido a você, primeiramente, a abrir a sua Bíblia, aí no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo de número 2, primeiro, né? Êxodo, capítulo 2, versículo de número 2, nós vamos estar lendo, né? Nós vamos correr alguns textos da palavra de Deus, para que nós possamos estar observando essas características dessas mães e os ensinamentos que, obviamente, elas têm para trazer para as nossas vidas, né? Então, aí, Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 2, nós vamos estar começando, então, a nossa leitura, e vamos usar, então, essa primeira mãe da Bíblia, que se chama Joquebede, a mãe de Moisés, né? Depois nós vamos estar estudando a respeito de Ana, que é a mãe de Samuel, e por fim nós vamos estudar, né, a Eunice, que é a mãe do nosso querido Timóteo, né? Então nós vamos trabalhar em cima dessas três mães aí bíblicas, para que nós possamos aprender coisas preciosas do Senhor. Amém? Então vamos ler primeiro, queridos, esse texto, Êxodo 2, versículo de número 2, fala assim: e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, no caso Joquebede, dá à luz ao filho Moisés, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça sobre as nossas vidas, e clamamos ao Senhor para que o teu Santo Espírito possa nos dar todo entendimento, compreensão acerca, Pai, de tudo que vai ser ministrado a partir de agora. Por isso eu peço a Ti, Pai, em especial por todas as mães presentes que aqui estão, que o Senhor as abençoe. Nós somos gratos, ó Pai, louvamos ao Senhor pela existência de cada uma delas, e que o Senhor, Pai, realmente possa ministrar, abençoar, operar, Pai, de uma forma poderosa sobre a vida de cada uma delas. Por isso eu te louvo, te agradeço por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós clamamos e pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então veja, queridos, que nesse Êxodo capítulo 2, versículo 2, está falando então que Joquebede tem um filho. E aí ele então esconde esse filho por um período de 3 meses. Obviamente que para que a gente possa entender isso, a gente precisa analisar o contexto, né? Nós sabemos que depois, né, do faraó, né, que estava dentro do contexto de José, surge um outro faraó. Lembrando que o faraó da época de José era um faraó bom, um faraó que abençoou, um faraó que cedeu a sua terra, o melhor da sua terra, para trazer os filhos de Israel para aquele local. E ali Deus então esteja abençoando, ministrando sobre eles. Mas obviamente que no decorrer do tempo, né, esse faraó morre, surge um outro faraó, e o povo hebreu está crescendo, né, de uma forma assim muito grande. E o faraó então teme esse crescimento desse povo hebreu, e por isso então começa a oprimir o povo. Ele teme porque justamente esse povo ele poderia crescer de uma tal forma que poderia ser uma ameaça, né, no futuro, né, para o seu governo. Então ele começa então a colocar, né, carga pesada sobre o povo, com o intuito de fazer com que o povo não tivesse condições de se multiplicar,
né, de ter filhos, gerar filhos. E por isso então, ao intentar isso, o que eles percebem é que realmente isso não está causando efeito nenhum. Por isso então joga mais carga pesada sobre o povo, para que o povo realmente ficasse mais cansado ainda. Mas infelizmente, quanto mais carga pesada lançava sobre o povo, mais o povo grego gerava filhos. E ele, não contente com isso, então fez um decreto que toda mulher hebreia que gerasse filhos, homem, deveria ser o quê? Morto. E deu essa orientação então às parteiras hebreias, para que quando ela fosse tirar a criança, se a criança fosse do sexo masculino, deveria o quê? Matá-lo, né? Então essa era a ordenança. E o que acontece? O intuito disso era justamente impedir o crescimento do povo, né? E por causa disso então as parteiras hebreias não tomam essa ação, não faz aquilo que realmente o faraó desejava. E aí então, o faraó, ele começa então a implementar coisas mais pesadas nesse sentido, a tal ponto então, que ele começa a, por conta própria, instigado pelo seu desejo de destruir de alguma forma ou outra todas as crianças do sexo masculino, né? Então ele começa com esse intento de realmente levar à destruição de todos os filhos de sexo masculino, para impedir esse crescimento. E obviamente que Joquebede, sabendo disso, o que ela faz? Ela protege o seu filho. Lembrando que essa proteção de Joquebede é com relação a essa ameaça. E é uma ameaça literal, de morte. Se ela não faz isso, seu filho também morreria. E por causa disso, então, o que ela faz? Protege por um período de 3 meses o seu filho. Mas obviamente que não teria como mais ela manter isso. E é por isso então que ela precisa tomar outras ações. Se ela quisesse manter o seu filho vivo, ela precisava realmente tomar outras ações nessa perspectiva. E é por isso então que nós percebemos aqui que essa é uma primeira característica importante desta mãe chamada Joquebede. Ela se preocupava com o seu filho, ela protegia. E nós, mães também, nós precisamos ter essa preocupação. Hoje nós, talvez a ameaça com relação aos seus filhos não seja talvez de morte. Para algumas até pode ser, dependendo do contexto, dependendo das pessoas que os filhos estão envolvidos. Mas nós temos muitas ameaças que de alguma forma ou outra levam os nossos filhos a correrem perigo nesse sentido. E cabe às mães, né, não só elas, né, mas os pais, terem essa percepção, essa sensibilidade de ver quais são as ameaças que estão rodeando a vida dos nossos filhos. Para quê? Para protegê-los. E essa proteção, ela precisa ser o quê? Contínua. Não é meramente apenas em um momento específico, mas precisa ser contínua. Agora, obviamente que nós precisamos entender que nós não temos como controlar a vida dos nossos filhos. Não tem como você estar 24 horas, né, acompanhando os seus filhos, fazendo com que eles decidam aquilo que é o certo. Então, nessa perspectiva, nós precisamos entender que nós precisamos o quê? Da ação divina. Nós precisamos correr para Deus. Naquilo que nós não podemos fazer e realizar, nós precisamos realmente colocar isso diante do Senhor e orar, pedindo ao Senhor para que Deus que intervenha, livrando os nossos filhos de situações que podem realmente levar eles a correrem esse risco. E hoje nós sabemos que tem muitas coisas que podem levar os nossos filhos a correrem esses riscos. Nós sabemos que a tecnologia hoje, dependendo daquilo que os filhos estão vendo, pode destruir a vida dos filhos, pode destruir as famílias, os relacionamentos. Nós sabemos que dependendo da amizade que rodeia a vida dos nossos filhos, essas amizades também podem levar os nossos filhos por caminhos que podem destruí-los, trazer muitos problemas para nós pais. E nós então temos que estar atentos. E essa é a perspectiva de Joquebede, ela protege o seu filho. É uma ameaça real. E ela faz de tudo para que o seu filho não sofra dano nesse sentido. E nós, pais, mães, precisamos se preocupar com essa ação. Porque a realidade hoje, nós sabemos que a investida do maligno em todos os sentidos, ela é muito intensa e grande em várias áreas que envolvem a vida dos filhos. Às vezes Satanás usa de forma muito sutil certas ações para poder provocar dano, sem você perceber que isso pode provocar dano.
A própria internet em si, quantos filhos estão sendo destruídos por causa da internet? Quantos filhos não têm mais contato de comunicação, porque a internet toma conta da vida dos seus filhos ficam presos na internet, ficam presos em game, ficam presos em tantas coisas, isso tem cortado a comunicação, cortado o relacionamento, e os filhos hoje não querem mais saber de falar. E essa prática tem levado as pessoas não quererem mais ficar falando, porque tudo agora se torna virtual. Você pode conversar teclando, mandando mensagem por SMS. Você não precisa mais falar. O celular fala por você, o computador está falando por você. E isso, sem a gente perceber, tem cortado, irmãos, a comunicação. E se você não tomar cuidado com isso, você vai perceber que os filhos vão chegar num momento que eles não vão querer falar. E é o que acontece muitas vezes no dia de hoje. Você vai querer falar, os filhos ficam quietos. Não falam. Por quê? Porque essas pessoas estão cortando a comunicação. Tem feito com que eles não venham querer desejar falar, nem se comunicar. Por quê? Porque o mundo deles se tornou um mundo que é virtual. E a gente precisa tomar bastante cuidado. Estou dando só alguns exemplos com relação a isso. Mas a gama de problemas é muito mais intensa do que nós imaginamos. Amizades, nós temos que tomar cuidado, né? Então, essa ação de Joquebede mostra que mães precisam criar ações que protejam os seus filhos, né? Então, naquilo que é possível nós fazermos, que nós devemos fazer. Mas naquilo que não é possível, aí entra a segunda ação, que eu já mencionei. Nós precisamos depender da ação de Deus. E é o que ela faz aqui, porque na sequência do texto, olha o que nós vamos ver a partir do versículo 3 de Êxodo 2. Ele fala aqui: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calefetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o, né, no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio, e vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e a tomou. Eu vou adiantar mais por causa do tempo, mas nós sabemos que aqui nesse contexto, obviamente que Joquebede não pega o seu filho e põe no cesto por acaso. Aqui nós vamos ver que é uma ação intencional dela. E é interessante, por quê? Porque ela sabe que a filha de Faraó, ela se banha naquele local, que a filha de Faraó naquele horário estaria ali. Senão, obviamente, ela não vai botar o filho lá no cesto e lançar no rio, simplesmente assim, esperando que algo aconteça. Não, aquilo está tudo já premeditado de forma intencional. Ela sabe que a filha está ali, ela sabe que ela banha, ela sabe o horário que está ali, e lança o filho ali naquele rio. Mas com qual o propósito? Fazer com que esse filho chegue até a filha de Faraó. E é exatamente isso que acontece. E quem está acompanhando o cestinho? A sua irmã Miriam está ali acompanhando, né? E por incrível que pareça, nós vemos então que a filha de Faraó se compadece, porque vê aquela criança chorando, se compadece dele, e aí a irmã que está ali perto fala assim: a senhora quer que a gente prepare alguém para cuidar do seu filho? Ela automaticamente, sim, quer. E quem que ela trouxe? A mãe de Moisés, né? A própria mãe de Moisés foi levantada, incumbida para cuidar, né, desse filho. Então nós vemos que a ação de Deus agindo, ação divina, naquilo que nós podemos fazer, nós fazemos. Naquilo que nós não podemos, é Deus que tem que fazer. E nós temos que colocar isso diante do Senhor, mas nós temos que ser intencionais na ação. E é por isso que a gente está falando: ore pela vida dos seus filhos, interceda pela vida dos seus filhos, observe, tenha sensibilidade, veja quem está com ele, veja o dia a dia dele, veja o que eles estão vendo. Porque tem esse problema, os pais parecem que acham que os filhos vão estar ali santinho, a Naomi mesmo, né? A Naomi, quando a gente põe vídeo de desenho para ela ver, cristãos, se você não ficar em cima dela, sabe o que ela começa a fazer? Ela fica: não, vai ver, aí põe ali para ver, mas daqui a pouco o desenho já mudou, e daqui a pouco ela está entrando lá no Facebook, né? Então a gente vê assim que rapidamente ela já começa a tirar o foco daquilo que a gente já colocou para ela, para preservar ela de várias coisas, mas ela vai, né? E isso eu estou falando de uma criança de 5 anos de idade, de 5 anos.
Imagina crianças com idade mais elevada, o que elas não são capazes de fazer, irmãos. Então nós temos que tomar bastante cuidado e realmente assim, clamar ao Senhor através dessa ação divina para que Ele intervenha, né? Terceira coisa importante que a gente vê na vida de Joquebede. Olha o que fala o versículo de número 10. Capítulo 2, versículo 10 fala assim: sendo um menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, do qual passou a ele a ser filho. Esta chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Veja, ela passou um bom tempo cuidando do seu filho. E a grande questão aqui é: o que você acha que ela fazia com relação a Moisés? Você acha que simplesmente ela só cuidava dele? Ou você acha que ela investia tempo na vida dele? E é exatamente isso que nós vamos ver. Que Joquebede investiu tempo para quê? Para ensinar, para ministrar ao coração dele, para investir seu tempo na formação do seu caráter. Ela fez isso. E não é à toa que nós vamos ver, se você ler do Êxodo 2, a partir do 11 a 15, Moisés ele vai começar a tomar ações com relação ao seu povo, porque ele vai ver lá um egípcio brigando com um hebreu, ele vai lá intervir. Por quê? Porque ele aprendeu a amar o seu povo. Ele foi instruído acerca do seu Deus. Então a gente vê que Joquebede gastou tempo, investiu o seu tempo. A grande questão aqui, irmãos, é que nós precisamos entender que tem muitos pais que talvez não estão se preocupando com essa questão. Que talvez está deixando os seus filhos serem ensinados por outras coisas. Pela internet, pelos amigos, por outras pessoas, mas a pergunta é: e a nossa responsabilidade como pais? O que nós estamos fazendo? Nós estamos ensinando, nós estamos gastando tempo, nós estamos investindo na vida do filho. Por quê? Porque os filhos crescem, o tempo passa, e se a gente não aproveitar isso para formar caráter cristão no coração deles, quando isso vai ser formado? E é nessa fase que a gente precisa aproveitar, porque o caráter deles está sendo formado. Então a gente tem que investir tempo, gastar tempo, não perder tempo, ensinar, instruir, orientar. Essas são ações que nós temos que tomar, irmãos. Porque senão nós vamos perder tempo. E é por isso que está cheio de pais que sofrem por causa disso. Pais que se arrependem de não terem gastado tempo, não terem aproveitado a oportunidade nesse sentido. E sofrem, choram por causa dos filhos nas condições que eles estão hoje. E se a gente não faz isso desde pequenino, como é orientado, né, pela palavra de Deus, desde pequeno, instruir, ensinar, pode ter certeza que eles terão grande dificuldade, irmão, se envolver com as coisas de Deus. Então nós precisamos tomar esse cuidado. E nós vemos que Joquebede investe esse tempo na formação do caráter do seu filho. Por isso que Moisés, nós percebemos que quando ele entrega na mão da filha de Faraó, o caráter dele está aqui, de alguma forma está formado. Ele pensa no seu povo, ele ama o seu povo. Ele foi instruído pela sua mãe, a sua mãe gastou tempo com isso. Eu sei que educar não é fácil, instruir não é fácil, mas se você não tivermos a consciência dessa responsabilidade que nós temos, quem vai fazer isso no nosso lugar, irmãos? É o mundo, é o sistema, são as pessoas, são os amigos, é o colégio, são os professores. E o que nós vamos passar para eles? Absolutamente nada, e isso vai trazer, obviamente, consequências para as nossas vidas. E é por isso que a Bíblia fala da palavra de semeadura, aquilo que nós plantamos, nós vamos automaticamente colhermos. Então nós temos que tomar cuidado. Então veja, essas são características dessa mãe, Joquebede, mãe de Moisés. Tem tantas outras, né? Mas vamos nos deter aqui, até aqui. Vamos agora para outra mãe, Ana, mãe de Samuel. Nós sabemos que Ana é o quê? É estéril, não pode ter filhos. E o interessante da vida dela, que ela tem uma característica importante para todas as mães. É uma mulher de oração. Ela ora. E obviamente, por causa desse desejo da maternidade, eu acredito que todas as mulheres, né, têm esse desejo de ser mãe. E aí você imagina, uma mulher quer ser mãe, mas não pode ser mãe, porque é estéril, não tem como ser. Mas o que ela faz? Ela recorre àquele que pode agir,
aquele que opera na esfera que eu e você não podemos operar, porque nós seres humanos operamos na esfera do possível, mas Deus opera na esfera do impossível. Ele sim pode fazer alguma coisa por mim e por você, Ele sim pode fazer coisas que você não podemos fazer, e ela vai até esse Deus, ela clama, porque olha a oração em 1 de Samuel, vamos lá, versículo 10 e 11, veja só, 1 de Samuel, capítulo de número 1, versículo 10 e 11, veja a oração de Ana, veja para quem que ela corre, para quem que ela coloca essa aflição do seu coração, e aqui tem esse ensinamento também, que nós precisamos, quando nosso coração está aflito, afligido por algo, entristecido por alguma coisa, vá até Deus, abra o seu coração, derrame-se na presença dEle. E a gente vê então que aqui no capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 10 e 11, ele fala assim: levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se dignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, eu lhe darei um filho varão ao Senhor, e o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. É interessante essa oração, irmãos, porque ela não está orando por um filho que já existe, ela está orando por um filho que não existe, nem não existia ainda, mas ela está clamando por esse filho, agindo por meio da fé, crendo que esse Deus pode reverter qualquer situação, porque na questão física não tem como ela ter, porque é estéril, não tem como ter. E aí então a gente percebe claramente então que ela recorre a esse Deus, que é o Deus do impossível, o Deus que pode agir, mover, trabalhar, fazer aquilo que nós não podemos, se derrama na sua presença, se coloca diante deles, mostra ao Senhor e fala tudo aquilo que está afligindo o seu coração, entristecendo ela, por meio da oração. Então ela ensina isso para mim e para você. Chegar a Deus em oração, ter vida de oração. Em todo momento que nós passarmos por momentos difíceis que afligem a nossa vida, vá a Deus, ora a Deus, coloque-se diante de Deus, clama a esse Deus, porque Ele sim é o mal interessado em nos abençoar, em mover, em fazer coisas que eu e você não podemos fazer. E aí no 17, 18, o que nós vemos? Os benefícios da oração de Ana. Porque através dessa oração nós vemos que ela é consolada, ela é aliviada, ela é ajudada, Deus intervém e a alegria toma conta do seu coração. Versículo, vê aí 17, 18, desse capítulo 1, olha o que está falando aí, irmãos. Fala assim: então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: achei a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi a caminho e comeu, e o seu semblante já não era o que? Triste, não era mais triste. Então nós vemos os benefícios da oração. Essa mulher foi consolada, é exatamente isso que acontece, irmãos. Quando nós nos derramamos na presença de Deus, Deus nos consola, Deus nos alivia, Deus nos ajuda, Ele transforma o nosso choro em alegria, Ele reverte situações, Ele faz isso, abençoa nesse sentido. São os benefícios que a oração traz para mim e para você. No 19 e 20, nós vemos o quê? Que aquilo que ela pediu, ela recebeu. Veja aí que fala no 19 e 20, fala assim: levantou-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, o qual chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Resposta de oração. Ela recebe a bênção de Deus, ela espera confiadamente no Senhor, de que Deus agiria na vida dela, que Deus ouviria a sua oração. E a bênção é maior que o próprio profeta, o sacerdote Eli. Ele mesmo declarou: vai e que Deus conceda
a tua petição, vai em paz. Então ali ela já tem uma resposta de Deus. É como se fosse uma segurança de que aquilo que ela pediu, Deus iria estar concedendo a ela. Agora eu não quero dizer aqui que tudo aquilo que nós pedimos a Deus, Deus vai nos conceder. Porque a Bíblia é bem clara, né? Que se você pedir algo que é por seu bom prazer, que está fora do propósito da vontade de Deus, não te concede mesmo. Né? Porque você pediu mal, você pediu por seu bom prazer. Mas aquilo que nós pedimos que está dentro do propósito da vontade de Deus, Deus concede. Né? Porque é dessa forma, por isso que nós precisamos conhecer, irmãos, a Deus. Para podermos orarmos dentro da perspectiva que Deus quer, em todas as áreas que envolvem a nossa vida. Mas a bênção quer saber que Deus então respondeu a oração dela. Deus abençoou ela. E sabe o que ela faz, irmãos? Porque ela já tinha feito esse voto a Deus, que se Deus concedesse um filho para ela, o que ela falou no texto que nós lemos? Que ela ia o quê? Consagrar esse filho para quem? Para Deus. Para Deus. Você sabe qual o maior legado que você podemos deixar para os nossos filhos, irmãos? É esse. Fazer os nossos filhos ter vida com Deus. Caminhar com Deus. Mostrar para eles a importância que Deus tem na vida. E que sem Ele não faz sentido a vida. Que nós precisamos deixar legados. E uma das coisas que eu sempre ministro para a igreja é exatamente isso, quando se trata de filhos. O meu maior desejo com relação a Naomi, primeiro é ensiná-la, instruí-la, orientá-la, mostrar para ela quão bom é servir a Deus, quão bom é depender de Deus, quão bom é ter vida com Deus, quão bom é se consagrar sua vida para Ele, quão bom é servi-lo. E o meu maior desejo que eu tenho, e que eu espero realmente assim que ela um dia ela entenda, compreenda, porque isso é uma decisão pessoal, uma escolha dela. Não sou eu que vou poder escolher por ela, mas ela vai ter que escolher. Mas nós vamos dar todos os caminhos para mostrar para ela a importância que Deus tem na vida, que ela precisa crescer amando, temendo esse Deus. O maior desejo meu é que ela venha ser, irmãos, instrumento de Deus. Não que eu estou falando que nós, pais, não podemos investir na vida dos nossos filhos para que eles sejam alguma coisa nessa vida. Não, nós pais podemos fazer. Se você tem condições, por que não estudar num bom colégio? Por que não levar eles a ter uma formação adequada? Tudo isso é louvável. Mas a pergunta é, e nas questões espirituais, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos deixando para a vida dos nossos filhos? Nessa perspectiva? Qual é o legado que nós vamos deixar? Porque eu creio que a maior alegria que deve ter no coração de um pai, de uma mãe, é ver os filhos servindo a Deus. Né? Buscando a presença desse Deus, sendo instrumento desse Deus, louvando esse Deus. Esse é o desejo que eu tenho para minha filha. Ela pode ser qualquer coisa na vida, mas que ela nunca perca do foco dela a importância que Deus tem. Se ela quer ser uma engenheira, então que seja uma excelente médica para a glória de Deus. Se é engenheira, que seja a melhor engenheira para a glória de Deus. Né? Se for padeira, seja o que for, não importa. Mas que ela use aquilo, a formação dela, para a glória do Senhor. É isso que vai encher o nosso coração de ver que tudo aquilo que nós falamos, investimos, valeu a pena. Que ela entendeu, compreendeu. E que agora também fala assim, eu também quero esse Deus que meus pais servem. Eu lembro uma vez de um testemunho, aquele testemunho chamou bastante a minha atenção. Era de um pastor bem conhecido no Brasil. E ele estava fazendo o casamento do filho dele. E aí, num momento assim da fala dele no casamento, perguntaram para ele o que ele queria ser no futuro, o que ele esperava do futuro dele. Sabe o que ele falou, irmão? Ele falou assim, eu quero ser que nem meu pai. Eu quero servir a Deus. Eu quero realmente levar o Evangelho para outras pessoas. Eu quero ser esse instrumento nas suas mãos. Esse era o desejo, porque ele se espelhava no pai para ser aquilo, e assim tantos outros que se espelham em mãe, em homens de Deus, mulheres de Deus. Mas a ideia é que a gente possa investir nesse tempo, que a gente possa entender, né, que consagrar o nosso filho, assim como Ana fez com o seu filho, ao Senhor. Assim que ele desmamar, eu vou entregar nas mãos do sacerdote ali, e que ele fique ali servindo ao Senhor, que ele seja consagrado. Ele foi um grande homem de Deus. É incrível nós vemos na Bíblia que todas as mães, irmãos,
que tiveram filhos de uma forma sobrenatural, porque todas eram estéreis, não podiam ter filho. Geraram filhos que foram grandes homens de Deus na história bíblica. Assim foi João Batista, não é? Assim foi, né, o próprio Sansão. Assim foi, né, aqui no caso, nós vemos Samuel. E tantos outros que foram surgindo dessa forma. E que foram grandes instrumentos de Deus. Homens de Deus. E Deus move, irmão, dessa forma. Então nós precisamos olhar para essa perspectiva e procurar realmente levar os nossos filhos a serem consagrados ao Senhor. Mas isso demanda tempo, isso demanda esforço, isso demanda dedicação. Mas que a gente não possa abrir mão disso e lutar por isso. E aí você vê o que esse Samuel vai se tornar. Olha o grande instrumento de Deus. Olha que homem de Deus foi levantado, né? Graças a esse investimento da sua mãe, a dedicação, esforço, para que isso viesse a acontecer. E por último, eu queria trazer aqui essa mãe, Eunice, que é mãe de Timóteo. Timóteo é o filho da fé, do apóstolo Paulo. E a gente percebe aqui, vai lá para o texto de 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 5, primeiro, nós vamos ver aqui umas das características, né, dessa mãe, que é muito importante. Veja lá, 2 de Timóteo 1, 5, vamos ler esse texto, né? 2 Timóteo 1, 5, nós vamos ler. Olha aí, vamos ler então. 1,5 fala assim: pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento. Paulo está falando para Timóteo. E a mesma fé que primeiramente habitou em quem? Em sua avó Loide, e em tua mãe Eunice. E eu estou certo de que também em ti. Então Paulo está fazendo menção que essa fé que Timóteo tem é a mesma fé que estava na sua avó, ou seja, são 3 gerações aí, na avó, passou para a mãe Eunice, e da Eunice passou para o filho Timóteo. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos? A gente precisa entender e compreender que o ser veio antes do ensinar. Ou seja, elas foram um exemplo para a vida de Timóteo. Timóteo não está seguindo esse Deus por acaso. Timóteo tem referências importantes, que começou desde a avó, que passou para sua mãe, e agora está passando para ele. Pessoas que foram exemplos de vida. E é o que nós falamos. Você só pode passar uma coisa para alguém se você vive, se você tem. Se você não tem como passar nada. E obviamente que se ele está carregando esse exemplo de fé, isso é natural que isso foi passado de geração em geração, da avó para a mãe, da mãe para ele. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Sermos exemplo nesse sentido. Porque como nós vamos poder realmente passar algo para alguém se nós não temos, se nós não vivemos? E é por isso que a vida, de fato, com Deus, ela é importante por causa disso. Porque nós só podemos passar aquilo que temos, aquilo que nós conhecemos. E isso aqui é o que? É repassado para a vida de Timóteo. Ele entende literalmente a importância do ser antes do ensinar. Porque não adianta, irmãos. Se você queremos ensinar coisas para alguém e você, pelo exemplo, não vive isso, não demonstra isso, que efeito vai ter isso que você está ensinando? Como é que eu posso falar para o meu filho, orientar ele? Busca a Deus se eu não busco. Lê a Bíblia se eu não leio. Sirva a Deus se eu não sirvo. Não tem como, ele tem que ser exemplo. E os filhos, eles estão olhando para isso, viu? Eles estão olhando para mim e para você. Eles estão observando todas as coisas, porque eles são que nem esponja, vai absorvendo tudo. Eles sabem o que você somos. E principalmente porque dentro do contexto do lar, ali é o lugar onde a gente se revela, né? Claramente. Porque fora você não se revela. Fora as pessoas têm alguma percepção de alguma coisa acerca de você. Mas o verdadeiro ser se manifesta dentro da casa. Quando está em 4 paredes, ninguém está vendo. Ah, ele vai manifestar. E você acha que os filhos não estão vendo? Eles estão vendo. Estão observando. Eles estão vendo o exemplo. Então, nós temos que realmente se preocupar com o quê? Com o nosso ser primeiro.
Antes de você passar alguma coisa, senão você precisa se preocupar com você, senão não vai ter efeito. Veja também outra coisa importante com relação ao início. Aí em 2 Timóteo 3, 14, 15, olha o que ela está falando aqui. No 3, 14, 15. Fala assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, do que viste, né, e foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, desde quando? Desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde quando que ele sabe? Desde pequeno, desde a sua meninice. Ou seja, aqui houve um investimento, literalmente, sobre a vida de Timóteo. Eunice se preocupou em ensinar as verdades de Deus, orientá-lo. Ele está ali, ela está gastando tempo com aquilo. Por isso que Provérbios 22, 6, ele fala bem claro, que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para que quando crescer ela não se desvie dela. Lá em Deuteronômio 6, 9, essa orientação, que tudo aquilo que os pais absorvem, que tem na sua vida, deve repassar para os seus filhos e aproveitar toda e qualquer situação. Levantar, no andar, no dormir, todo momento. Ensine, instrua os filhos. E a gente vê aqui que na vida de Eunice, ela faz isso desde pequeno. Há uma preocupação em ensinar as verdades de Deus para a vida de Timóteo. E ela não perde o tempo nesse sentido. Instrui. Eu sei que educar não é fácil, irmãos, mas nós precisamos instruir os nossos filhos. Até porque eles não sabem, assim como nós também não sabemos. Você não nasceu sabendo tudo, mas você foi adquirindo conhecimento com o tempo. E a pergunta é, se nós não investirmos na vida dos nossos filhos ensinando, como é que eles vão aprender alguma coisa? Como é que eles vão reter as verdades de Deus, se eles nunca têm contato com as coisas de Deus? Então nós temos que nos dedicar, se esforçar para ensinar as Escrituras, né, para eles. E aqui a gente vê essa preocupação de Eunice, desde a sua meninice, está instruindo, está orientando, está falando da palavra de Deus. Isso é muito importante. Aí em 2 Timóteo 3,15 também está falando bem claro, irmãos. Veja aí o que ele está deixando claro aí em 3,15. E que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te que sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, aqui não é somente questão de você instruir verdades acerca de Deus, mas você também entender que os seus filhos é alvo de Deus, irmãos. E nós precisamos levá-los a eles terem compreensão acerca de quem Cristo é. Não é simplesmente só falar coisas de Deus, mas mostrar a importância desse Deus, entender que sem Cristo nós estamos perdidos. E só Ele pode salvar, só Ele pode realmente restaurar as nossas vidas, só Ele pode fazer algo diferente em nós. Então nós precisamos levar eles a esse Cristo, não só conhecendo as verdades de Cristo, mas fazer eles entenderem que sem Cristo, o que nós vamos poder fazer, irmão? Se nós não levarmos eles a Cristo, nós precisamos. E é por isso que a gente enfatiza na escola dominical, agora lá em Suzuka, há uma ênfase muito clara. Nós precisamos levar essas crianças a terem um encontro com Cristo. Todas elas a terem um encontro com o Senhor. Não é somente falar de coisas de Deus, mas mostrar que eles precisam desse Deus. E focar esse Cristo na vida deles e instruí-los. Então precisa. Outra coisa que nós vemos nesse próprio texto fala que ela acreditava na eficácia da palavra de Deus para levar o seu filho o quê? A conversão, irmãos. Então nós precisamos instruir, mostrar a eles quem Cristo é, por que nós precisamos dele, orientá-los realmente para que eles possam ter consciência dessa verdade, para que eles não apenas só ficam tendo conhecimentos superficiais acerca das coisas que a Bíblia fala, mas mostrar para eles quem de fato a palavra de Deus quer revelar, que é esse Cristo, e levar eles realmente a terem um encontro com Ele, né? E por último nós vemos que ela ensinava seu filho a ter uma fé o quê? Salvadora, centrada na pessoa de Cristo, ou seja,
tudo aquilo que ela estava fazendo, tudo aquilo que ela estava ensinando, devia ter como foco o quê? Esse Cristo. O que nós fazemos é por causa desse Cristo. Se nós estamos aqui é por causa de Cristo. Se nós o adoramos é por causa de Cristo. Se nós estamos aqui ouvindo a palavra é por causa dele, daquilo que ele fez por mim, por você. Nós vamos celebrar a ceia. Vai falar do quê? Vai falar dele, do seu sacrifício, da importância do seu sacrifício, o que esse sacrifício proporcionou para mim e para você. Então nós precisamos levar os filhos a terem consciência disso, dessas verdades, centrar tudo aquilo que nós falamos na pessoa de Cristo, até porque o que nós fazemos como igreja é exatamente isso. Nada sai fora da pessoa de Jesus Cristo. Só Ele, irmãos, é a pessoa que deve, dentro do nosso contexto de igreja, ser adorado, ser glorificado, ser louvado. Só Ele deve ser o centro de tudo aquilo que nós fazemos, né, no decorrer de toda a nossa caminhada cristã. Por isso, cabe às mães terem essa dedicação, esse esforço, no desejo de cumprir com tudo isso. Agora, como eu estou falando, isso aqui não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, né? Porque tem muitas coisas, né, que podem se levantar como obstáculos, mas nós precisamos startar isso de alguma maneira. A gente precisa fazer. A gente não pode ficar refém dessa situação e achar, não tem jeito, e ficar assim mesmo, porque aí não vai ter jeito mesmo. Então nós temos que começar, irmãos, e acima de tudo clamar a Deus, lembrando de que nós podemos fazer, você faz, porque é assim que Deus age. Deus não move um dedo naquilo que você pode fazer, porque cabe a você fazer, e você pode fazer. Naquilo que você não pode, aí sim, só Ele pode fazer. Então nós temos que manter a dependência dEle, mas que a gente possa procurar entender e compreender essas verdades, e que Deus nos ajude, irmãos, a realmente a colocarmos em prática todas essas verdades. E para todos vocês, mamães, né, papais, que nós possamos pensar, refletir acerca de tudo isso, que Deus nos ajude a colocarmos em prática todas essas verdades. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus.